Graça e paz, meus amados, bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia, e que a palavra do nosso Deus habite em nossos corações, que você e eu possamos falar como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O livro de hoje, o livro de Lamentações, ele traz uma palavra muito importante, muito sábia, muito bem colocada, que trata exatamente dessa questão de você esconder a palavra de Deus no coração, de você ter a memória daquilo que o Senhor fez. Vamos aprender um pouquinho sobre o livro de Lamentações, e realmente eu gostaria de deixar frisado que é muito melhor aprender com o erro dos outros do que com o nosso, né? A sabedoria é aprender com o erro dos outros. A gente não precisa passar por tudo que os outros passaram para aprender aquilo que Deus quer ensinar. O livro de Lamentações, ele foi um livro escrito provavelmente por Jeremias, como nós já falamos ontem. Até chamamos, né, Lamentações de Jeremias. A verdade é que o livro é anônimo, então ele não dá certeza que é do profeta Jeremias, mas ao mesmo tempo há uma ligação muito estreita do profeta Jeremias com o livro. Não somente porque o profeta Jeremias foi uma testemunha ocular de todos os horrores que aconteceram quando a Babilônia destruiu Jerusalém e levou cativo o povo, mas há algumas expressões muito parecidas, tanto no livro de Lamentações quanto no livro do profeta Jeremias. Por exemplo, as lágrimas do profeta inundam-lhe os olhos. Ele fala isso no capítulo 9 de Jeremias e no capítulo 1, versículo 16 e 2:11 de Lamentações. Também ele diz: há terror por todos os lados. Também há uma correspondência tanto entre o livro de Lamentações quanto o livro de Jeremias. E espero ver a tua vingança sobre eles. Jeremias 11:20. Lamentações 3, de 64 a 66. Então há uma correspondência. Ninguém melhor do que Jeremias poderia ser o autor do livro, mas como ele não se identifica especificamente, então precisava dar essa palavra aos irmãos. Eu acredito que foi Jeremias, concordo com a maioria dos estudiosos, só não existe uma expressão, ou não é explícito no livro, ok? O livro de Lamentações tem um título diferente, né? Lamentações, um livro da Bíblia com esse título. Na verdade, os hebreus o chamavam de Eká, que é a pergunta como. Quando uma pessoa se lamenta, a primeira palavra dos capítulos 1, 2 e 4 de Lamentações, como, né? É uma angústia que vai fazer com que a pessoa queira entender como tem acontecido isso, ou como pôde acontecer alguma coisa. Mais tarde, os rabinos mudaram o nome para Quinot, que significa alto choro, ou lamentações. E na Septuaginta, na tradução para o grego, o termo trenoi foi aplicado ao livro, que também significa alto choro ou lamentações, como nós temos na nossa Bíblia. Okay? A data que o livro foi escrito, provavelmente logo após a destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C. É visível o desespero, a dor, a tristeza na mente, nas palavras do profeta, e ao mesmo tempo tudo aquilo parece como uma ferida aberta, está muito recente, está muito vívido na sua memória. Então, provavelmente foi escrito no mesmo ano, logo após a destruição do livro da cidade de Jerusalém. O interessante é que essa destruição, ela não foi simplesmente uma destruição da cidade. Ela acaba com todos os alicerces da fé dos judeus. Porque os judeus, eles se vangloriavam da terra prometida, eles se vangloriavam da cidade de Deus, que era Jerusalém, e de ser o povo de Deus. E na terra prometida, na cidade de Deus, o templo de Deus, ou seja, a casa de Deus. O que acontece? A cidade escolhida por Deus para morar fora arrasada, queimada.
O templo projetado e habitado pelo Senhor foi destruído, se tornou um monte de cinzas. E o povo escolhido de Deus foi levado cativo. Então, os corações, as mentes estavam arrasados, tanto daqueles que foram quanto daqueles que ficaram, dos poucos que ficaram. E o Senhor chega a dizer, em Jeremias 14:11, que não ouviria nem mesmo as orações do povo. A verdade é que os 40 anos que Jeremias havia pregado, dizendo ao povo: olha, o castigo do Senhor virá sobre nós. Ao invés de se rebelar, entregue-se ao castigo do Senhor, se renda para que a cidade não seja destruída. Não surtiu nenhum efeito. O livro de Lamentações, ele mostra que a destruição da cidade, que o castigo de Deus, que o que aconteceu não foi culpa da Babilônia. Foi um castigo de Deus. Ele não cita nenhuma vez o nome da Babilônia no livro. Ele mostra que Deus atribuiu ao povo o pecado e por justiça condenou o povo, ou seja, puniu o povo. Mas ele também mostra que Deus não é fiel somente no julgamento, mas na benevolência, ou seja, na bondade, de que as suas promessas, elas não voltam atrás, elas serão cumpridas, e por isso o Senhor tem compaixão do seu povo e haveria de trazer o povo de volta. Por isso ele vai dizer lá no coração do livro, lá no meio do livro: grande é a tua fidelidade, tanto no julgamento quanto na compaixão. Ainda sobre o livro, um detalhe muito interessante que eu queria falar para vocês. O livro de Lamentações é o livro mais bem estruturado, mais perfeito na sua simetria de todos os livros da Bíblia. Nenhum outro livro da Bíblia tem uma disposição artística tão grande quanto o livro de Lamentações. Obviamente nós estamos falando do original, né, do grego. Em português a gente não consegue perceber os detalhes, mas o livro do grego não, perdão, irmãos, do hebraico. Em português nós não percebemos os detalhes. O livro de Lamentações é escrito em 5 capítulos. É um Pentateuco, né, como se nós pudéssemos fazer uma analogia com o Pentateuco, com os 5 livros da lei. É um Pentateuco da dor. São 5 capítulos falando sobre a dor. Cada capítulo tem 22 versículos. O primeiro, o segundo, o quarto e o quinto. O terceiro, que é o capítulo do meio, tem 66. Tem 3 vezes a quantidade de 22 versículos. No capítulo primeiro e segundo, cada versículo tem 3 linhas. No capítulo terceiro e quarto, cada versículo tem 2 linhas. No original hebraico. E no capítulo quinto é livre. Tem uma linha só, mas é livre. Não tem uma sequência. E outra coisa muito importante: por que 22 versículos em cada capítulo? E no caso do capítulo 3, 66. Porque ele, para um efeito de memorização, para um efeito de demonstrar com toda essa estrutura o cuidado, o zelo, a importância dada por Jeremias e provavelmente por Baruque, que foi quem fez a compilação de Jeremias, deve ter ajudado ele também nesse livro, ao julgamento, a mensagem do julgamento e a inviolabilidade da palavra de Deus. Cada versículo, cada capítulo, ele começa com uma letra do alfabeto hebraico, que são 22 letras. Então tem 22 versículos em cada capítulo, porque começa com, se fosse no português, o primeiro com A, o segundo com B, o terceiro com C, e por aí vai. Em hebraico, né, com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, e aí vai. Eu já não lembro mais todos de cabeça a ordem do alfabeto hebraico. Meus queridos, já no capítulo 3º, que é o capítulo do meio, o coração do livro, ele tem 66 versículos, né? No caso, 3 vezes o alfabeto hebraico. Eu queria pensar com você justamente sobre o coração do livro de Lamentações, porque chama a atenção, no meio de um cenário tão difícil, no meio de um cenário de dor, qualquer versículo que você abrir de Lamentações, como diz, né, a expressão, chega a dar um ruim, né, chega a nos dar um sentimento ruim. Por exemplo, capítulo 4, versículo 1: como escureceu o ouro, como estão espalhadas as pedras do santuário,
pelas esquinas de todas as ruas. Vamos pegar o capítulo 2, qualquer versículo aqui. Versículo 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Então, capítulo 1, versículo 19. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos, expiraram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Vale lembrar que Jerusalém foi destruída em 586, depois de um cerco de 19 meses de Nabucodonosor. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Então o povo dentro da cidade passou fome e peste. Eles comiam os mortos. Há relatos terríveis de que as mães comiam às vezes seus próprios filhos e faziam rodízio entre eles. Nossa, foi uma época triste, uma época terrível, terrível. E o povo sofreu muito, até que finalmente se renderam e foram levados cativos. E quando Nabucodonosor entrou na cidade, ele destruiu a cidade. Mas no meio de tudo isso, bem no meio do livro, no capítulo 3, nos versos 22, no versos 21, 22, 23 e 24, o profeta nos ensina a lidar, e é o que eu queria deixar para você agora como orientação, como dica, como uma chave do sucesso, ou pelo menos da persistência no Senhor. Em meio a todo esse sofrimento, em meio a todos esses ais, em meio a todas essas dores, a tudo, Jeremias, que nós acreditamos ser o autor, o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meus queridos, Jeremias, que eu acredito ser o autor, mas vamos mudar, o profeta, ele nos ensina assim: eu estou olhando para o futuro e eu não consigo ver saída. Eu estou olhando para o futuro e tudo é dor, tudo é trágico, porque existem momentos muito difíceis na nossa vida. Como consolar alguém que acabou de perder um ente querido, uma mãe que perdeu seu filho, um marido que perdeu a esposa, uma esposa que perdeu o marido, alguém que perdeu seus pais de uma forma trágica. Como consolar as pessoas que têm sofrido tanto nessa pandemia e enterrar os seus mortos, não estão podendo nem mesmo se despedir dos seus queridos fazendo velório, sendo que agora está liberado para ir votar, está liberado para andar pela rua, está liberado para tudo, mas as pessoas não podiam se despedir dos seus mortos. E assim que passar as eleições, sabemos que infelizmente vai voltar. Infelizmente, eu acredito que vai haver uma segunda onda. O que vai haver é um descarado, uma volta, precisa fechar tudo de novo. Mas como entender esse sofrimento? Como entender essa época que estamos passando? Como projetar novamente algo para o futuro? Em meio a tanta dor, em meio a tanta incerteza, em meio a você olhar para o lado, você não enxerga. Como diz o salmista, eu elevo meus olhos para os montes, de onde vai vir o socorro? Quando ele fala isso, ele está vendo as fumacinhas nos altos dos montes, que os altares dos ídolos estavam nos altos dos montes. E aí ele fala: vem de onde? Tantos falsos deuses por aí. Como nós podemos viver e projetar a nossa vida em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dificuldade? Jeremias diz, ou melhor, o profeta diz: se você não consegue olhar para frente, para que a tua fidelidade, a tua alegria no Senhor seja a tua força, se você não consegue olhar para frente para que você tenha ânimo, tenha alegria no Senhor, tenha novamente vontade de encarar a vida e saber que você vai vencer, se o teu futuro está todo incerto, está nebuloso, está triste, olha para trás. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
A minha porção está no Senhor e eu esperarei nele. Meus irmãos, quando nós olhamos para trás, nós vemos tudo o que Deus já fez. O sacrifício de Jesus na cruz por amor a nós, para nos salvar. Na nossa própria vida, quantos momentos que nós achamos que não teria solução, que ali seria o fim, que agora já era, que agora não tem mais jeito, e de repente você vê que Deus virou. Se você olhar para trás, você vai ver quantas vezes Deus já te protegeu de situações que você achou que você não saía nem mesmo vivo. Quantos acidentes que poderíamos ter corrido, quantos problemas, quantas dificuldades, quantos momentos de dor, e nós passamos e suportamos porque o Senhor está conosco. E se você não tem essa certeza de que o Senhor está com você, olhe para trás na sua vida de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, e veja como você não merecia estar vivo hoje, como eu não merecia estar vivo hoje, como realmente tem que haver um Deus que curou, que cuidou, que protegeu, que sustentou você e eu todos esses tempos. Então, olhe para trás, veja o sacrifício de Jesus, veja o amor de Deus comprovado, cravado naquela cruz, e todas as promessas do Senhor foram cumpridas. Ele prometeu que vai voltar, ele vai cumprir também. Se olhando para frente não enxergarmos a solução, traga à memória aquilo que te dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.